Olá, bem-vindo ao curso de revisão para o Enem. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos resolver questões da prova de reaplicação de 2019. O tema é funções e análise gráfica. Acompanhe comigo. Na primeira questão, temos um esquema apresentando a concentração de álcool presente a cada 200 ml de diferentes tipos de bebida. A cerveja, que tem concentração de 5% de álcool, também tem 10 gramas de álcool, o que corresponde a uma unidade de álcool. O vinho, com concentração de 12% de álcool, possui 24 gramas de álcool, o que corresponde a 2,4 unidades de álcool. E tanto o uísque quanto o vodka e a cachaça, que tem 40% de concentração de álcool, tem também 80 gramas de álcool, o que corresponde a 8 unidades de álcool. E aqui temos uma tabela com as unidades de álcool e os males à saúde. O grupo de risco considerado baixo é aquele formado por mulheres que bebem menos que 14 unidades de álcool por semana e homens que bebem menos de 21 unidades por semana. Para entrar para o risco médio, mulheres devem beber de 15 a 35 unidades por semana e homens de 22 a 50 unidades por semana. E o grupo de risco alto é aquele formado por mulheres que bebem mais que 36 unidades por semana e homens que bebem mais de 51 unidades por semana. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo de risco médio. Observe que o problema nos dá informações sobre consumos de 200 ml e no caso do vinho que foi perguntado, isso corresponde a 2,4 unidades de álcool. Devemos determinar o número de taças de vinho de 300 ml. Por isso, vamos resolver por uma regra de 3. 200 está para 2,4, 300 está para x. Você pode cancelar os zeros que estão aqui nessa coluna e fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai dar 2 vezes x, que é 2x, e 2,4 vezes 3, que está aqui. E esse aqui corresponde a 2x igual a 7,2. Dividindo tudo por 2, vem x igual a 3,6. Isto é, uma taça de 300 ml de vinho contém 3,6 unidades de álcool. Lembre-se que temos que determinar quando uma mulher fica entre o risco médio. Nesse caso, ela tem que tomar de 15 a 35 unidades por semana. E o número de taças será dado pelo limite de álcool dividido pelo número de unidades em uma taça. Aí eu considero aqui o maior valor para risco médio, que é 35, e divido por 3,6, que nós encontramos anteriormente. Essa divisão dá 9,72222, etc. Então, o máximo que a mulher pode tomar para estar no risco médio é 9,7222 taças de vinho. Se ela passar desse número, ela entra para o risco alto. Mas o número de taças de vinho é inteiro, por isso, o máximo que ela pode tomar é 9 taças. E aí vamos marcar a alternativa D. Na anestesia peridural, como usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através do tecido é variável. A figura é um gráfico do módulo da força em Newton em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetro, durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade da penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Aqui está o gráfico da força. Ela vai aumentando até 8 milímetros quando a força atinge 12 newtons. Quando chega a 12 milímetros, nesse intervalo a força vai diminuindo. De 12 a 18 milímetros, o anestesista coloca mais força, ela varia de 6 a 9 newtons. De 18 a 20, a força cai de 9 para 8. De 20 a 26 milímetros, a força se mantém constante. E depois mais força,
Aqui no segmento de G até H a força é de 12 newtons e depois ela cai para 3 newtons. Com base nessas informações, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo de qual segmento? Como a força deve ser proporcional à resistência, essa resistência é observada quando a força aplicada é a maior possível. E olhando a figura, a força assume o maior valor no segmento de G até H, onde é 12 newtons. Aqui no ponto B, ela apenas atinge 12 e depois cai. Então, nesse pedaço aqui, a força sobe até 12, mas depois ela diminui. Então, nesse caso aqui, houve uma queda na resistência. E claro, antes de passar pelo ponto B, a resistência aumentou. Ao contrário do segmento de G até H, onde a força se manteve em 12 newtons e por isso a resistência foi a maior possível. Por isso vamos marcar também a alternativa D. Terceira questão, no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo, observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram: no instante inicial havia 1 mg, 1 hora depois haviam 4 mg e 2 horas depois haviam 6 mg. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea deste paciente 1 hora depois do último dado coletado. E devemos determinar nessas condições qual é esta quantidade em miligramas. Ou seja, após 1 hora do último dado coletado, nós temos que saber aqui quantos miligramas depois de 3 horas. E aí vamos determinar a quantidade Q de T igual a AT² mais BT mais C e calcular o Q de 3. Pela tabela, no instante inicial havia 1 mg, então vamos substituir o T por 0 e o Q por 1 aqui na expressão da função quadrática. Isso dá A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C igual a 1. Podemos cancelar essas duas parcelas, sobrando C igual a 1. Com 1 hora tinha 4 mg, então vamos substituir também na função quadrática, e aqui eu já aproveito também para substituir o valor de C. Nós temos 1 ao quadrado, que é 1 vezes A, igual a A, B vezes 1, que é igual a B, e vou subtrair membro a membro uma unidade. E obtemos a expressão A mais B igual a 3. A outra informação da tabela diz que Q de 2 é igual a 6. Então, quando T é igual a 2, o Q é igual a 6. E substituímos na função quadrática. Aqui 2 ao quadrado é 4, com 2b mais 1 igual a 6. Subtraindo 1 em cada membro da equação, dá 4a mais 2b igual a 5. Essas duas equações formam um sistema linear que eu vou resolver por substituição. Na de cima eu tiro o valor de A, que é igual a 3 menos B, e vou substituir na de baixo. Então, 4 multiplicado por 3 menos B, mais 2B, é igual a 5. Distribuindo o 4 dentro do parêntese, 4 vezes 3, 12, e 4 vezes menos B dá menos 4B, e ainda tem aqui o mais 2B igual a 5. Menos 4B mais 2B vai dar menos B. E aí eu subtraio também 12 em ambos os membros. Por isso fica menos 2B igual a menos 7. E dividindo tudo por menos 2, a gente conclui que o B é 7 sobre 2. Achado o B, eu venho aqui nessa equação de azul com o valor de B para determinar o valor de A. Fica 3 menos 7 sobre 2, o que dá A igual a menos meio. Então, já achamos os coeficientes de A, B e C e podemos construir a função quadrática. E a função fica aqui de t igual a menos meio t quadrado, mais 7 sobre 2t, mais 1. Nós vamos responder a pergunta do problema, substituindo t por 3. Então, 3 ao quadrado, que é 9, menos meio. 7 vezes 3, 21, sobre 2, mais 1. 21 menos 9 dividido por 2 dá 6, com mais 1 aqui da ponta, 7. E aí vamos marcar como alternativa correta a letra B.
Quarta questão, um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda, quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a sua altura máxima, que é de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 log na base 2 de T mais 1, sendo T o tempo contado em dia e H a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará a sua altura máxima? Bom, primeiro nós vamos ver em quanto tempo a planta é colocada à venda. Isso ocorre quando a altura é 30 centímetros, por isso H de T igual a 30. Substituímos o H da função por 5 log na base 2 de T mais 1 e igualamos a 30. Aqui nós podemos dividir tudo por 5 para ficar log de T mais 1 na base 2 igual a 6. E para calcular esse logaritmo, eu lembrei aqui para você a definição. Log de A na base B é igual a x, quando o B elevado a x dá A. Ou seja, pega a base do logaritmo, eleva a x, iguala ao logaritmando. Para o que temos aqui, eu pego 2, elevo a 6 e igualo com T mais 1. 2 elevado a 6 dá 64. Então, 64 é igual a T mais 1, e aí subtraindo 1 de ambos os membros, dá T igual a 63. Agora vamos ver quando a planta atinge a sua altura máxima, ou seja, quando H de T é igual a 40. E como nós fizemos anteriormente, substitui o H de T por 5 vezes o log de T mais 1 na base 2, e agora divide tudo por 5 também. Dá log de T mais 1 na base 2 igual a 8 e aplicamos a definição de logaritmo. Isso nos dá 2 elevado a 8 igual a T mais 1, só que 2 elevado a 8 é 256. E o número que você tem que somar com 1 para dar 256 é 255. Já sabemos após quantos dias essa planta é colocada à venda e quando ela atinge a sua altura máxima. E o intervalo de tempo entre a planta ser colocada à venda e atingir a altura máxima é de 255 menos 63, ou seja, 192 dias. A alternativa correta é a letra D. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos a seno de Wt mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, W igual a 2π dividido por T, em que T é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo, θ é o ângulo de fase, variando de 0 a 2π, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico P igual a P de T em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo é... Vamos dar uma olhada para a figura. Em T igual a 0, a posição da cabeça do pistão do motor é 0, e a partir do momento em que o tempo é contado, a posição vai se deslocando até chegar em 4 e depois retorna para a posição 0. Isso acontece após π sobre 2 segundos. A partir daí, ela vai diminuindo até a posição P igual a menos 4 e retorna à posição 0 após π segundos. E esse movimento é repetido a cada π segundos. Então, a amplitude varia de 4 até menos 4. A amplitude é o coeficiente A. E observe também que de 0 a π sobre 2, o valor do seno aqui é positivo, já que nesse intervalo a curva está acima do eixo das abscissas. Mas todas as alternativas aqui, à exceção da letra A, possuem um sinal negativo junto ao 4. Então, no primeiro quadrante, para cada uma dessas alternativas, o valor do seno fica positivo. Multiplicado por menos 4, a posição seria, então, no eixo negativo, o que contradiz o que está escrito na figura. Por isso, a alternativa correta só pode ser a letra A.
Em um laboratório, cientistas observam o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após horas de observação poderia ser modelado pela função exponencial n de t igual a n0 e elevado a kt, em que n0 é o número de bactérias no instante t do início da observação, t igual a 0, e representa uma constante real maior que 1, e k é uma constante real positiva. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado, e vamos determinar o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura após 5 horas de observação. O problema diz que após 1 hora, o número de bactérias triplicou, ou seja, n de 1 é igual a 3n0. n de 1 você calcula substituindo t por 1 na função exponencial, o que dá n0 e elevado a k vezes 1 igual a 3n. Nós podemos eliminar os n zeros e sobra e elevado a k igual a 3. Após 5 horas, o número de bactérias é n de 5, então substituindo t por 5 na função exponencial dá n0 e elevado a k vezes 5. Só que e elevado a k vezes 5 é a mesma coisa que e elevado a k elevado a 5. Observe que eu usei a propriedade potência de potência, onde conserva a base e multiplica os expoentes, só que no sentido contrário. Aqui eu já tinha a multiplicação de expoente e aí eu arrumei como potência de potência. E eu fiz isso para que dentro do parêntese apareça o e elevado a k, que nós já sabemos que é igual a 3. Por isso, n de 5 fica n0 multiplicado por 3 elevado a 5, o que é o mesmo que 243 n0 bactérias. E marcamos a alternativa C. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, a presa, serve de alimento para a outra, que é o predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra 3 respostas funcionais F, G e H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Qual é o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x simultaneamente? A resposta funcional f é essa linha cheia, que está bem aqui. A resposta funcional g é essa linha com traços e pontos, que aparece aqui. E a resposta funcional h é uma linha totalmente tracejada, que é aproximadamente essa diagonal. Como eu quero que a resposta funcional f seja menor que as outras simultaneamente, eu tenho que observar aqui em que intervalo a linha da f está abaixo simultaneamente das linhas g e h. Isso acontece no intervalo de c até e. Note que de 0 até a linha de f está acima, então a resposta é maior. Isso ocorre também do intervalo de A até B. No intervalo de B até C, a linha da F fica entre as linhas de G e H. E como eu disse anteriormente, no intervalo de C até E, a linha F está abaixo simultaneamente de G e H. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Nossa última questão diz que em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados: 137 médicos em 1980, 162 médicos em 1985 e 287 em 2010. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? É importante observar a expressão crescimento linear. Isso significa dizer que o número de médicos pode ser modelado conforme uma função afim. Nesse tipo de problema, é mais vantajoso você trabalhar com uma contagem de tempo do que com o ano de calendário. Então, eu estabeleci que o ano de 1980 seria o início da contagem de tempo,
t igual a 0. 1985 corresponde a 5 anos desde o início da contagem de tempo, e assim por diante até o ano de 2040, que nós desejamos descobrir o número de médicos, e que dá 60 anos desde o início da contagem do tempo. E nós vamos usar a função m de t igual a at mais b, sendo que você viu que a é a taxa de variação e b, que é o coeficiente linear, ou termo independente, é na verdade o valor do m de 0. E para calcular esse a, eu vou pegar 2 anos específicos e seus respectivos números de médicos. Pode ser quaisquer dois dessa tabela. Para facilitar minhas contas, eu peguei os anos de 1980, que tinha 137 médicos, e 1985, com 162 médicos, e o t é igual a 5. Aí eu calculei a variação. 162 menos 37, dividido por 5 menos 0. Dá 25 dividido por 5, que é igual a 5. Então, a cada ano, o município terá 5 médicos a mais em relação ao ano anterior. E o m de 0, pelo que está escrito aqui, é 137. Por isso, b é igual a 137. E aí já montamos a função do número de médicos. m de t é igual a 5t mais 167. Basta então substituir o t por 60, que dá 5 vezes 60 mais 167 e é igual a 437. E a alternativa correta é a letra C. Muito bem, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Não esquece de deixar também aquele like para dar uma força no canal. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá e bons estudos!